Outro voo da alegria no Corinthians, muita gente que nada tem a ver com a delegação de futebol embarcou rumo a Natal, onde o Timão enfrenta nessa quarta-feira o América pela Copa do Brasil. Já no Corinthians, aquele tema envolvendo a comissão paga pela empresa de patrocínio Master pode parar no Ministério Público. E aí, se a investigação pegar coisas, será que a gente corre o risco de assistir a um processo de impeachment? Tem, além disso, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Se puderem também comentar, a gente fica bastante contente, beleza? Nicola, boa noite. Agora tem informações sobre reforços no Timão. Então, John, o que o Corinthians tem, o que o Augusto deixou vazar para representantes das torcidas organizadas com quem ele conversou na semana passada, é que o Fagner não vai ter seu contrato renovado, que o Cássio vai ter seu contrato renovado, que o vínculo com a Vaidbet não vai terminar, apesar das especulações, que o Corinthians vai sofrer até metade do ano por conta do time, em diante dessa falta de resultado, mas que a ideia dele é um mercado muito fortemente na metade do ano para buscar reforços, tá? Ele quer um atacante de lado de campo, se o Wesley sair, vai querer dois, ele quer mais jogadores para defesa, enfim, ele promete montar um time bastante forte. O Hernani é o jogador mais próximo de uma contratação, Hernani volante, que pertence ao Parma. Pulga só sai do Ceará no final da temporada. O próprio presidente do clube já falou sobre isso. Alves, eu acho natural que o presidente diga isso, né? Mas ele não pode controlar as propostas que vão aparecer. E aí, diante de propostas muito boas, pode acabar sendo bom para o próprio Ceará, tá? Mas, de fato... E aí tem um outro ponto a favor do Ceará, né? O Pulga é torcedor do vovô. Ele até, depois do título contra o Fortaleza, ele deu uma declaração muito emocionada. Eu costumava assistir o jogo ali, apontou para trás do gol, onde fica uma das organizadas. E para mim é um enorme prazer estar do lado de cá representando a camisa do Ceará. Então é uma relação diferente, né? Nicola, boa noite. 3-0 foi pouco. Cabia mais no gol do Fluminense. Cabia mais gol no Fluminense, escreveu o capitão. Proposta do West Ham pelo ponto Wesley. Já foram recusadas as duas propostas, tá? A primeira de 15 milhões de euros fixos, a segunda de 15 milhões de euros fixos, mais 3 de bônus. E foram recusadas porque existe a expectativa no Corinthians de que um time alemão, possivelmente o Bayern, ofereça 25 milhões de euros. Quem cantou essa pedra pro Augusto foi o Caio, que é uma espécie de auxiliar dele por lá. O Caio disse ter informação de que o Bayern pode oferecer 25 milhões de euros na metade do ano. Hoje o Thiago Fernandes, jornalista do Gol, trouxe a notícia de que o Atlético de Madrid também prepara uma proposta. Ricardo Camaro, o que você acha do Textor ser presidente da CBF no futuro? Eu acho muito maluco isso, Ricardo. Um cara que investe pesado, que é audacioso, que é corajoso, mas que troca os pés pelas mãos. E ele tá achando que o futebol brasileiro é mais bagunçado do que de fato é. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Quero contar para vocês que é grande a chance de o Ministério Público iniciar investigações em relação ao pagamento daquela comissão no contrato milionário da Vaidbet. Então, para quem não está entendendo nada, vou voltar desde o começo. Corinthians assinou o maior contrato de patrocínio master da história da América do Sul, 360 milhões de reais com a Vaidbet, contrato de 3 anos, 120 milhões de reais por ano ou 10 milhões de reais por mês, certo? O Corinthians indicou e vai pagar, já está pagando, uma comissão de 7% desse valor a uma empresa. Até aí, tudo normal, 7% nem é um valor dos mais altos. 25 milhões e 200 mil reais dentro de um contrato de 360 milhões de reais. O problema é que descobriram que a empresa que está recebendo essa comissão do Corinthians, ela pertence a alguém que apoiou Augusto Melo na eleição para presidente no fim do ano passado. E essa pessoa que é dona da empresa, ela foi indicada pelo Sérgio Moura, que é o diretor de marketing responsável por fechar o acordo com a Vaidbet. O nome desse empresário, Alex Cassundé. Ele é dono de uma empresa chamada Rede Social Media Design, LTDA. Essa empresa nunca havia feito esse tipo de intermediação ou recebimento de comissão. Há muita suspeita no ar, né? E as pessoas da oposição do Corinthians com relação e proximidade com autoridades já sugeriram que o Ministério Público inicie uma investigação. A tendência é que o Ministério Público entre nessa parada e tente rastrear para onde o dinheiro está indo. Então, por exemplo, o Corinthians já fez um primeiro pagamento de comissão de 1 milhão e 400 mil reais, que caiu na conta dessa empresa, da rede social. Desse aporte, para onde foi o dinheiro?
Será que caiu alguma coisa? Será que voltou alguma coisa para dirigentes do Corinthians? Se o Ministério Público entrar nessa investigação e conseguir cruzar e diagnosticar e conseguir identificar que houve pagamento para dirigentes do Corinthians, isso certamente resultará em investigações internas e possivelmente em suspensões ou até impeachment se o Augusto Melo estiver envolvido nessa história. Só para lembrar que Rubens Gomes e Augusto Melo racharam de vez exatamente por conta dessa comissão na Vai de Bet. Só para completar sobre o Timão, na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo Alvinegro aprovou o balanço financeiro de 2023, o último ano do Duílio Monteiro Alves, 110 votos a favor da aprovação, 82 contrários e 23 aprovações com ressalva. O Corinthians registrou pelo terceiro ano seguido superávit e alcançou pela primeira vez R$1 bilhão de receita. Quero falar agora sobre Di Maria, que tomou uma decisão importante. Eu já havia acenado com essa possibilidade de o Di Maria descartar seu retorno para o Rosário Central. Clube do coração do Di Maria, ele tinha o projeto de ficar no Benfica até junho e se mudar para o Rosário Central em julho para fazer com que o time do coração dele disputasse títulos e ele se aposentasse num futuro não tão distante. O problema é que narcotraficantes fizeram ameaças ao pai dele, levaram uma carta afirmando que se o Di Maria fechasse com o Rosário Central, um membro da família morreria. Di Maria decidiu que não vai pagar esse risco, não vai correr o risco. O jornalista Gaston Edu, muito bem informado lá no futebol argentino, assegurou que está completamente descartada a chance de o Di Maria jogar no Rosário Central. Jogar em outro clube argentino também é praticamente zero. Se ele não vai jogar no time do coração, ele que vai se arranjar em outro clube no exterior. Uma possibilidade grande é de renovação do contrato no Benfica. Ele também tem ofertas do Oriente Médio, dos Estados Unidos e do futebol brasileiro. Mas o representante do Di Maria, em todos os contatos de clubes daqui, não demonstrou muita intenção de fazer acordo. A tendência é que o Di Maria siga no exterior. Para contar uma informação exclusiva, de novo, Augusto Melo, presidente do Corinthians, promoveu um voo da alegria. O que é o voo da alegria? É quando ele leva na delegação várias pessoas que nada tem a ver com o elenco. Amigos, sócios, conselheiros, diretores, um verdadeiro voo, uma comitiva de pessoas que não estão relacionadas ao futebol. Essa é a quarta vez em 2024 que o Corinthians promove esse tipo de situação. Nas outras vezes o Timão alegou que já havia fretado um avião, havia à disposição desses espaços na aeronave e aí decidiu por convidar essas pessoas, que todas pagariam o hotel onde o Corinthians se hospeda. Resta saber se esses pagamentos são de fato feitos e o quanto toda essa comitiva, que nada tem a ver com a bola, atrapalha o dia a dia dos atletas. As outras 3 vezes em que isso aconteceu, confronto contra o Cianorte em Maringá pela Copa do Brasil, confronto contra o Juventude em Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro, confronto em Buenos Aires contra o Argentino Júnior pela Sul-Americana. Um jogador do Corinthians chegou a dizer o seguinte sobre a presença de muita gente no voo que levou o time até Natal. O Corinthians enfrenta nessa quarta-feira o América pela Copa do Brasil. Abre aspas, estamos no fundo do poço. Ou muda, ou vamos virar a portuguesa, fecha aspas. Só não gostei dessa parte da Lusa, né? Poxa, sobrou para nós e não temos nada a ver com a história. E aí só mais um bastidor ainda sobre esse tema, o Ninja, que era uma figura muito conhecida por ameaçar jogadores, cara extremamente exigente, que cobrava, viajou com o elenco, viajou nessa comitiva. E estava jantando, vai jantar, vai tomar café da manhã, vai almoçar com os atletas no mesmo grupo. Só para arrematar sobre o Timão, Carlos Miguel deve seguir como titular para esse confronto contra o América. Corinthians que não conseguiu pagar toda a parcela do financiamento do estádio. Essa parcela venceu no mês de março, pagamento de R$20 milhões à Caixa. Corinthians pagou 17 milhões e atrasou outros 3 milhões, promete fazer essa quitação até o mês de maio. O problema é que em junho já vence outra parcela e o Corinthians dificilmente vai ter grana para fazer essa quitação no tempo certo. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos. Tá então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas, tragas e atualizadas a respeito do Timão. Timão aí que tá com problemas aí com a questão da Vai de Bet, né? Pode acontecer de ter aí o Ministério Público investigando sobre as questões. Outra situação é o voo da alegria, né? Para os jogadores que estão, torcedores, pessoas que não tem nada a ver com o elenco que estão participando. Isso é muito complicado, toda essa situação, e não dá para entender como isso ainda está acontecendo. Mas é complicado demais. Mas se você ficou no vídeo até agora, não esquece de dar aquela moral. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, fortalece nosso trabalho
pra gente sempre estar trazendo vídeo diário do Timão. Valeu? Tô ficando por aqui, um grande abraço, fui!